Abra sua Bíblia, querido, em Tito, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao 8. Se o Danilo conseguir colocar também. Acho que não vai funcionar. The Word não vai funcionar, mas se funcionar, você pode colocar também o nosso texto, projetar. E nós vamos continuar ministrando sobre a nossa série sobre regeneração. Eu peço a você que preste bastante atenção, porque nesse texto de Tito, capítulo 3, Tito 3, é uma cartinha pequena, bem pequena, que muitos não têm a prática de lê-la, mas é uma cartinha preciosa para nós, e o apóstolo Paulo vai trazer para nós a palavra de Deus nesta carta. Tito 3, do verso 1, hoje nós leremos do verso 1 ao verso 8. Nós já fizemos algumas leituras sobre este assunto, e eu quero pedir a você que depois mantenha a sua Bíblia aberta, pois nós vamos rever alguns textos, e até que cheguemos aqui, e tiremos aqui as nossas preciosas lições dessa carta. Tito capítulo 3, verso 1 ao 8. Acompanhem comigo, então, na sua Bíblia. Lembra-lhes de que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, sejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, isto é, apeladores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e eu quero que no tocante a essas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Oremos. Mais uma vez, diante do Senhor, Pai, pedimos que o Teu Espírito, de alguma forma, de uma forma sobrenatural, de uma forma não humana, sobre-humana, venha falar ao nosso coração, ao coração de nós que somos pecadores, ao nosso coração, através deste pecador e também através dos Teus servos que ouvem. Abre os nossos ouvidos espirituais para ouvir bem, e a nossa mente para deixar a necessidade, a loucura própria da carne e entregar-nos totalmente à verdade do Senhor, pela qual nós fomos salvos, nós temos sido salvos. Nós te agradecemos e te louvamos nessa noite, por cada um de nós, por cada um dos teus servos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, queridos. Ainda com a sua Bíblia aberta, eu peço a você que deixe marcado aí, e vamos até Atos capítulo 16, Atos capítulo 16. Ontem nós estivemos ali em Biquinhas, e nós estivemos meditando nessa passagem, e de alguma forma, bem rapidamente, nós vamos trazê-la a você. Atos 16, verso 14 e 15. Somente esses dois versículos. Atos
16, verso 14 e 15. Preste atenção no que diz aqui o autor Lucas, contando sobre algo que aconteceu com eles e com o apóstolo Paulo. Nos diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Nós vimos ali que esta mulher passou por 3 fases na sua vida espiritual. 3 fases. A primeira delas, ela se tornou uma mulher temente a Deus. Nos diz aí o verso 14. Ela era vendedora de púrpura, temente a Deus. E temente a Deus era uma classificação que os judeus faziam de pessoas gregas, pessoas que não eram judeus, e essas pessoas eram classificadas em prosélitos, judeus, prosélitos e tementes a Deus. Os judeus eram aqueles que nasceram, obviamente, em Israel, e já viviam toda a prática da religião judaica como bom judeu. O grego podia, então, se tornar um prosélito, tornar judeu de prática mesmo como um aceito no grupo, na religião judaica. Esse sim, era como se registrado no judaísmo, né? Agora, o prosélito era aquele que, o temente a Deus, melhor dizendo, era aquela pessoa que estava abraçada com a fé judaica, mas ainda não estava totalmente aceita, ainda não tinha se tornado um judeu totalmente aceito. Ela era monoteísta, era uma pessoa que só cria num Deus único, ainda vivia as dietas todas ali de um israelita. Ela era uma pessoa que estava vivendo na sua vida diária o judaísmo. Essa mulher, então, ela era o quê? Uma religiosa. E nós podemos estar nesta fase. Nós vimos também que esta mulher passou por um outro momento. Num dia das reuniões judaicas, na beira de um rio, aparece lá, e aí a probabilidade disso acontecer é muito curta, mas muito pequena, mas ela, na beira de um rio, numa reunião de oração com as mulheres, aparece lá o apóstolo Paulo e a sua equipe missionária, e ele está ali pregando o evangelho, e prega o evangelho, e o evangelho chega ao coração daquela mulher, e o Espírito Santo diz aqui, que o Senhor abriu o coração dela. No meio de todas aquelas mulheres, no fim de mundo, de tudo aquilo ali, uma voz chega e aquela voz toca no coração daquela mulher, abrindo o coração dela para atender às coisas que Paulo dizia. Depois disso, ela passa para a terceira parte, em que ela é recebida na igreja, verso 15. Ela é o quê? Batizada. Ela chega a ser recebida no hall de membros daquela igreja. E nós vimos que dessas 3 fases, só tem uma que realmente conta, que realmente importa. É quando Deus abre o coração de uma pessoa para ela atender à voz do próprio Deus. Amém? Se você é um religioso, está perdido ainda e ainda caminha nos seus pecados. Se você pulou a fase de ser transformado no seu coração e já é batizado, o batismo lhe é imprestável. Ele não serve para absolutamente nada. Mas somente a obra de Deus no coração do homem pode fazer total diferença. Quando Deus abre o coração. Amém? Eu pergunto para você que está aqui nesta noite. Isso não é um apelo, é para você pensar. Você já foi transformado no seu coração? Não importa quantas obras você fez, não importa que religião você tem, não importa a história dessa sua religião, não importa o nome, não importa nada, não importa absolutamente nada. Deus transformou o seu coração, você nasceu de novo,
Você é uma nova criatura em Cristo Jesus? Vamos agora em Tito, capítulo 2, lá no texto que nós estávamos, pertinho. Tito, capítulo 2, capítulo 2, verso 11. Nós meditamos domingo passado, verso 11 até o 14. Vamos ver então? Tito 2, 11 a 14. Acompanhe comigo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por todos nós, a fim de remir-nos ou resgatar-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E nós aprendemos aqui que a graça de Deus, então, ela é poderosa, ela nos educa na vida de Deus, verso 12, e ela nos enche da esperança da glória eterna. Amém? Isso é maravilhoso. Mas a pergunta que fica para nós é o seguinte: como é que Deus transforma uma pessoa? Há alguns que nem acreditam que Deus transforma uma vida, não é? Algumas pessoas fazem a seguinte crítica: fulano viveu a vida inteira na bagunça, viveu uma vida inteira desordeira, uma vida inteira aprontando. Aí foi para a igreja e agora ele é o quê? Crentinho, né? E sai falando para todo mundo que ele é uma nova pessoa. E a pergunta é a seguinte: isso existe mesmo? Pessoas são transformadas? A pergunta é essa. Se pessoas são transformadas, por que as pessoas devem ser transformadas? Por quê? Será que Deus não nos aceita como somos? Sim ou não? Ele nos aceita? Ora, essa é uma pergunta que nós devemos fazer. Deus nos aceita como nós somos? A questão é, sim, mas para nunca sermos como somos. Ele nunca aceita a gente para sermos como a gente é para o resto da vida. Nunca. Deus nunca aceita você para ser você do jeito que você é, do jeito que você nasceu, do jeito que você tem sido. Ele aceita para transformar você. Ele aceita para mudar, nunca para deixá-lo como está. Nunca, em hipótese alguma. Ele nunca te aceita para deixar você do jeito que está. Alguns dizem assim: venham como está. Verdade? Sim ou não? Sim. Verdade? Mas é uma verdade incompleta. Porque venha como está, porque Deus vai transformar você de uma maneira que você não vai continuar mais assim. Mas como Deus faz isso? Como Deus faz isso? E há uma palavrinha na Bíblia que ela é extremamente importante. E ela acontece aqui nesse texto. E nós vamos ver como é que o apóstolo Paulo fala sobre ela. Capítulo 3, ele nos diz algumas coisas importantes. Mas antes eu quero que você veja o contexto. Paulo está falando para a gente, olha aí o capítulo 3, acompanhe aí. Ele está falando de um tipo de vida que nós, que já fomos transformados, devemos ter. E ele diz no verso 1, capítulo 3, verso 1, confere aí na sua Bíblia, ele diz que nós devemos ser sujeitos às autoridades. Eu sei que sujeitar-se à autoridade é um pouco complicado, e aqui pensando, por exemplo, no nosso governo federal, né? Se você sujeitar-se às autoridades, à polícia, sujeitar-se a todo tipo de autoridade, ao juiz, e a todas as pessoas que muitas vezes são corruptas, e elas estão corrompendo. E no nosso coração surge uma fome de fazer justiça e dizer: eu não aceito autoridade sobre a minha vida, se ela for pecadora, se ela estiver enganada, eu não aceito. Eu só aceito aquela autoridade que for boa, que estiver sempre fazendo o bem. Pois o apóstolo Paulo diz para a gente aceitar
toda autoridade que é instituída pelo Senhor. E 1 Pedro fala sobre isso. Ele diz que nós devemos ter um tipo de vida. Acompanhe comigo, verso 2, todos juntos. Não o quê? Difamando a ninguém. Não tira a fama de ninguém, não tira a reputação, não estraga a vida de ninguém. Amém? Amém? Não estraga os outros. Não fala mal dos outros, não estraga a vida dos outros, não deixa os outros se passarem por mal diante das pessoas. Nem sejam altercadores, apeladores, pessoas complicadas. Descomplique a vida, descomplique, seja mais descomplicado. Não, o cristão não pode ser uma pessoa que vive apelando, que vive em crítica, em murmúrio, reclamações. Qualquer coisa está espiando, qualquer coisa está apelando. Não seja altercador, seja uma pessoa o quê? Pelo contrário, o quê? Cordatos, dando prova de toda cortesia. O cristão deve ser cortês. Não seja descortês, não seja uma pessoa distratante às outras pessoas, seja cortês com todas as pessoas. O que mais ele nos diz? Ele diz no verso 3, agora eu quero mostrar para vocês a razão disso. A razão disso. Por que nós devemos ser assim com todo mundo? Por que nós devemos praticar essas coisas? E ele diz, pois nós também outrora éramos nécios, tolos, espiritualmente tolos. Não pense que a tolice aqui é tolice de inteligência, que diz respeito à inteligência. Aquela pessoa que não sabe fazer negócio, que não sabe lidar com a vida. Não, essa tolice aqui é tolice espiritual. Nós também éramos nécios, tolos, todos nós, sem distinção. Ninguém nasceu sábio espiritualmente. Ninguém. Todos nós éramos o quê? Desobedientes. Algum de nós pode levantar a mão e dizer assim, eu não. Eu sempre fui religioso. Eu sempre fui muito bom. E, infelizmente, nós cairíamos naquele rol dos fariseus. O fariseu que diz assim, graças te dou, ó Pai, porque eu não sou como esse publicano. Lucas 18, verso 9. Não? Porque eu, pelo contrário, eu oro todos os dias, eu jejum, dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, outro, eu sou uma pessoa boa. Igual aquele lá, não. Eu posso ser um pouquinho ruim, mas ruim daquele tanto? Aí ser ruim assim, Senhor. Aquele lá, não. Eu sou um pouquinho melhor. Pois Paulo diz, isso não interessa. Por quê? Porque ruim um tantão, ou ruim um pouquinho, todos nós fomos desobedientes. Desobedientes. Ele diz, então, que nós estávamos desgarrados. Nós éramos como uma ovelha perdida, uma criação perdida, longe de Deus, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. E aí você diz, não, mas isso é injusto, eu não era assim não. Eu nunca fui assim. Eu sempre levei uma vida, olha, eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca prostituí, eu nunca fiz nada disso, eu nunca fui levado aos prazeres, pois a questão aqui é que ainda que nós nunca estivéssemos caído nesses pecados, a nossa inclinação inteira era para eles. E se você não caiu, talvez foi um ato de misericórdia que Deus usou a cultura sua e a sua família. Mas a sua disposição interior era para cair nos mais vis pecados. Então todos nós estávamos debaixo dessa natureza pecaminosa, estávamos cheios dela, plenos dela, tomados por ela, vivendo em malícia e o que mais? Inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Você diz, eu nunca vivi isso, mas tinha disposição no seu coração para isso. Alguém certa vez me disse assim, olha, todo mundo tem células cancerígenas, mas são alguns que se desenvolvem. Assim é o pecado. Você sempre foi pecador. Uns pecados você desenvolve, outros não.
Mas se apertar demais, mas se apertar, você desenvolve aqueles que você nunca pensou em fazer. Você já teve um momento na sua vida que você diz assim, uma loucura dessa, matar eu nunca mataria. Matar uma pessoa eu nunca mataria. Você diz isso até o momento que você não passa um aperto tão grande, que naquele dia você toma um choque e diz, eu mataria. Eu mataria. Porque o pecado já está dentro de nós. E ele está agindo e ele já derrubou a nossa natureza. Se ele não foi desenvolvido, foi porque na sua misericórdia Deus proveu circunstâncias em que você não desenvolvesse. O ser humano nunca é o que ele poderia ser de maldade, por causa de uma graça, de um amor de Deus, que ainda age nesse mundo, da mão de Deus que ainda preserva esse mundo. Mas ainda assim, este mundo está perdido. E qual é a solução de Deus? Então, verso 4 ele diz, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador e o seu amor para com todos, e ele então vai nos dizer assim, que a nossa salvação, guarde isso, verso 5, guarde, se possível memorize, verso 5, a nossa salvação não foi por obras de justiça. Ele diz, não por obras de justiça praticadas por nós. Agora, pense você nas melhores obras que você fez na vida. Eu pergunto para os irmãos, todos vocês que aqui estão, você já livrou alguém da morte? Alguém já livrou aqui alguma pessoa que estava afogando? É um livramento e tanto, não é? Você já livrou uma pessoa que estava enferma, ela ia morrer, você pegou o carro, encostou ali e levou a pessoa no hospital na hora, porque se passasse um tempo aquela pessoa ia morrer? Essa é uma obra maravilhosa e você fez com o melhor do seu coração, não é isso? Só tem uma coisa. Essa obra de justiça, pelo fato de você ser um pecador, não vale absolutamente nada para a sua salvação. Não por obras de justiça praticadas por nós. A nossa salvação nunca vem das nossas obras. E isso aqui é uma humilhação tremenda para nós. O ser humano gosta de merecer diante de Deus. A nossa religiosidade, irmãos, ela consome a nossa mente, ensinando para a gente assim, você é bom. Faça o melhor do seu coração. Segue o seu coração, porque o seu coração é bom. Você é uma pessoa boa. Só falta despertar isso. A gente assiste os filmes. Se você assiste filme, você vai ver pessoas falando com os bandidos assim, há um lado bom em você. Não é assim? Há um lado bom em você. Você precisa despertar esse lado bom de você. E muitas pessoas assumem isso como uma verdade e dizem, tudo que as pessoas precisam para a salvação é assumir esse lado bom e negar o lado ruim. O problema é que esse negócio parece nunca acontecer na nossa vida, não é? Mas o problema não é só esse, que ainda assim, o bem que nós fazemos, só fazemos porque vem de Deus, pela sua graça, porque de nós mesmos, o nosso coração é vendido e perdido inteiramente. E agora Paulo, então, passa a nos dizer, então, como é que Deus nos salvou. E o verso 5 é importantíssimo. Olha, ele diz, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou o quê? Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Repete comigo. Mas ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador. Duas palavras. O lavar o quê? Regenerador e renovador do Espírito Santo.
A primeira coisa que Deus faz na sua vida quando Ele vai te salvar, na prática, Ele faz no seu coração, abrindo o seu coração. A primeira coisa é lavar o seu coração, lavar a sua alma, lavar o seu interior, para que de dentro flua essa nova vida. E Ele lava de duas formas, com lavar o quê? Regenerador e renovador. Você precisa de regeneração e de uma renovação no Espírito Santo, no fundo da sua alma. Enquanto isso não aconteceu, o homem está perdido nos seus pecados. É preciso que haja um lavar regenerador e renovador. Meus irmãos, Jeremias, quando ele pregou ao povo de Israel, ele viu o povo, lá em Jeremias 23, ele diz assim: poderia por acaso o leopardo mudar as suas manchas? Vamos supor que o leopardo resolva mudar as suas manchas. Todo mundo conhece o leopardo, parecendo uma onça pintada. Vamos colocar aqui o versículo como se fosse aqui, bem brasiliense, né? bem do Brasil. Poderia a onça mudar as suas manchas? Poderia? Então a onça está indignada lá no meio da mata. Ela diz: eu não quero ser mais pintada, eu quero ser uma onça assim, com cor lisa, né? Com cor homogênea. Então eu vou fazer um esforço aqui agora e eu vou mudar. Isso acontece? Não acontece. Ela pode pensar positivamente, né? Se fosse possível. Ela pode se esforçar, ela pode esfregar em alguma madeira, ela pode fazer o que quiser, mas ela não muda. Ela não muda suas pintas. E Jeremias diz: poderíeis, porventura vós, parar de pecar estando acostumados a pecar? Não. O pecado é um costume do coração, da alma. É algo visceral, está dentro de você. Você não fica livre dele, a menos que Deus regenere o seu coração. Diga comigo: a menos que Deus regenere. E o que é regeneração? É aquilo que Jesus disse para Nicodemos. João capítulo 3, verso 5. Necessário vos é nascer de novo. Nascer de novo. Pois sabe o que Deus faz? Deus muda a essência do ser humano. Deus muda a natureza. Deus muda você de dentro, lá no fundo do seu coração. Ele muda ali dentro. Lá no âmago. Lá onde as decisões realmente são tomadas. Lá nas afeições mais interiores do seu coração. Deus muda ali dentro. Pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abre o seu coração e muda a sua vida. Esse é o poder de Deus. Nenhum ser humano pode mudar a sua vida. Eu não posso mudar a sua vida. Seu marido não pode, né? Algumas pessoas falam assim: fulano casou, mas mudou, né? Mudou os hábitos. Mas lá no fundo, só Deus pode mudar seu coração. Você depende deles totalmente. E imagine então, ainda pegando as nossas figuras de linguagem, um porco. Todo mundo conhece porco, não é, gente? Quem aqui não gosta de feijoada? Todo mundo gosta de feijoada? Então, antes do final do ano, nós teremos uma feijoada, né, irmã Inês? Né? Então, com essa boa vontade, não é o Arley que gosta de fazer feijoada, né, Arley? Não é isso? O missionário vai pagar? Não. Bom, vamos participar no pagamento, né? Feijoada. O porco... Imagine que você pegue uma porca, né? Dá um banho nela, uma limpada assim boa, esfregada. Pega aquela, né? Pega aquela escova, irmã disse, ó. Dá uma geral. Aí, desse jeito, né? E você pega aquela porca e faz aquele tratamento maravilhoso. E dá uma caprichada até mais além, entendeu, Davi? Você vai, põe ali um lacinho nela, aqueles lacinhos bem floridos. Você pega e passa batom, né? Faz a unha, pinta ali o esmalte,
e deixa ela bem vestidinha assim, para tirar foto e pôr no Facebook, não é não? Hã? Mandar pelo Zap, deixa ela beleza. E você solta ela no quintal, o que vai acontecer? Primeira poça de lama, ela fala, mas que maravilha. Aqui é meu lugar, aqui é meu ambiente. E tudo aquilo que você fez, adeus. Acabou. Você sabe por quê? Porque você lavou, mas não regenerou. Não mudou a natureza dela. A natureza dela ainda é a mesma. Por isso, o homem pode mudar de roupa. As pessoas podem ir para a igreja e mudar de roupa. Agora eu mudei. Agora eu estou bonito, não estou? Estou assim como um crente, aquele crentão bonito, né? Bem mudado, bem trabalhado. Mas lá dentro o coração ainda é como o verso 2, difamador, altercador, apelador. O coração ainda está cheio daquelas coisas da velha vida. O coração ainda é um coração perdido nos seus pecados, porque a natureza não mudou. Mas quando Deus transforma o coração, Ele faz assim, pelo lavar o quê? Regenerador e renovador. Agora, se tivesse condição de pegar aquela porca, aquela mesma, e transformar o coração dela, por exemplo, num coração de um gato. Já viu o gato pulando da lama? E falar assim, aqui é meu lugar. Hã? Mas não faz de jeito nenhum. Não, o lugar do gato é no sofá. O melhor lugar dele é ali, não é? De preferir aquele sofazinho limpinho, ele pula e fica ali. Ah, lama? Que é isso? Mas nós não temos poder de fazer isso. Mas Deus tem o poder de fazer isso conosco. Ele muda a nossa natureza velha. Ele limpa pelo Espírito Santo. Ele lava, ele muda a sua natureza e ele lava você das suas práticas de pecado. Nós pregamos para um moço em Pai Pedro. Ele tinha uma série de pecados renitentes, pecados horríveis na área da sexualidade, e Cristo transformou o coração daquele moço. A mudança foi visível, mas também lavou. Teve um dia que ele chegou mais de meia-noite em casa, chorando, ô missionário, eu errei. Eu comecei a pensar ali naqueles pecados que eu fazia e comecei a olhar para aquelas pessoas e comecei a pensar nisso. E ele chegou em casa chorando. Sabe por que ele chorava? Porque o coração dele não era mais o mesmo. Mas o Espírito Santo estava agora o quê? Lavando ele. Já tinha regenerado. Ele estava voltando a cair nos pecados, mas o Espírito Santo estava o quê? Lavando ele agora, lavando. E aí nós fomos conversar e orar, e falei com ele, irmão, você vai vencer esse pecado, não pelo poder seu, não pelas técnicas de vencer vícios malditos, mas pelo lavar do Espírito Santo, que te tira dessa vida, e transforma, e tira você disso, e vai acabar com essas práticas. Hoje ele é casado, firme e uma bênção. Você sabe por quê? Porque o Espírito Santo tem poder para transformar. O Espírito Santo tem poder para transformar. Eu sempre volto a falar isso para os irmãos aqui. Igreja, especialmente nós que estamos aqui em Morada. Nós não temos visto muitas conversões verdadeiras em Morada. Nós temos visto decisões. As pessoas vão, vêm, vira, mexe, vai, sai da lama, volta para a lama, sai da lama, volta para a lama, sai da lama, põe um creminho, passa alguma coisa, volta para a lama, sai da lama, volta para a lama. E talvez você pode pensar assim, Deus não salva mais pessoas. Pois eu quero que em nome de Jesus, nessa noite, amém? Todos vocês, lembrem do seguinte, nós estamos pregando o Evangelho aqui, porque nós não cremos no homem que pode mudar as vidas.
Não é o homem que vai mudar as vidas. É o Espírito Santo que regenera o coração do homem, lava o homem no seu interior e muda as vidas. Por isso nós pregamos. Porque se eu confiasse que o homem ia mudar, ia seguir a Jesus por conta própria, vamos parar de pregar? Porque é inútil. Mas o Espírito Santo transforma. Eu quero que você leve essa mensagem para a sua casa agora. Amém? Eu sei que alguns aqui têm parentes não crentes. Tem pessoas que nunca foram regeneradas, não foram lavadas, não estão sendo lavadas pelo Espírito Santo. Essas pessoas estão ainda postas nos seus pecados. E talvez você olhe para a sua família e diz assim, lá em casa não tem jeito não, missionário. Ali nem Deus transforma. Pois eu quero dizer que, eu quero fazer uma pergunta para você. Foi você que mudou a sua vida? Ou foi Deus? Se Deus mudou a sua vida, nada impede Ele de mudar a vida dos seus parentes. Então a razão que você deve olhar para os seus parentes e crer na conversão deles é que Deus mudou a sua vida. Se não mudasse a sua, com certeza não mudaria a deles. Mas se mudou a sua, então pode mudar de qualquer outra pessoa. Amém? É humilhante isso, é ou não é? Porque coloca a gente no estado que nós devemos estar. Iguais a todo mundo. Pecadores. Mas é Deus que faz a obra. E eu quero ir para o final com 2 lições rapidinhas. 2 lições rápidas para nós. Vamos lá? Ele diz que ele fez isso no verso 6. Pelo derramar, porque ele derramou ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. O Espírito Santo foi derramado em nós. Quando o Espírito Santo veio no Pentecoste, ele veio aqui para fazer a obra dele. E ele não pode ser parado. O Espírito Santo não pode ser parado. Ele continua transformando vidas hoje. Ele continua lavando, regenerando e lavando. O Espírito Santo não pode ser parado pela incredulidade humana. Agora, não somente fomos regenerados, lavados, regenerados, mas depois que a nossa vida foi mudada, Deus fez outra coisa. Verso 7. Ele nos justificou pela sua graça. Escute então. Como é que é o nome da mocinha? Gabriele. Então a Gabriele, recebe de Deus o quê? A regeneração, a mudança no interior. A primeira coisa que Deus faz é mudar o interior do coração, seja dela ou de qualquer um de nós, tá bom, irmãos? Ele mudou o nosso coração e quando ele muda, ele põe em nós o quê? A fé que vem pelo ouvir. A fé não estava lá, mas esse coração regenerado agora tem a fé pelo Espírito Santo. A capacidade de crer que Jesus Cristo, Ele nos perdoa e nos dá uma nova condição diante de Deus. E quando nós recebemos essa fé pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, então nós cremos em Cristo. E aí diz Paulo em Romanos 5, verso 1, o texto que eu mais amo em toda a Bíblia. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Justificados pela fé. Antes não tínhamos fé, o nosso coração era duro, era um coração preso aos pecados, no lamaçal do pecado, mas agora regenerados, com um novo coração, com a nova mente, com uma nova vida, nós cremos no Senhor, e quando nós cremos, nós somos o quê? Justificados, e toda aquela vida passada foi perdoada, tudo aquilo que nós fizemos no passado foi perdoado, foi limpo, foi crucificado com Cristo na cruz, e Ele derrama a sua justiça em nós, e agora nós temos uma nova condição, não somente uma nova vida na prática, mas nós temos uma nova condição diante de Deus. Antes nós éramos culpados, agora nós somos perdoados.
E mais que perdoados, nós somos justificados. Quer dizer, perdoados e a justiça de Cristo colocada na nossa conta, no nosso lugar. E agora nós podemos chamar, somos filhos de Deus sim, porque Deus nos justificou em Cristo Jesus. Amém? Tendo isso em vista, Paulo diz agora para os crentes, aqueles que já passaram por isso. Tendo essa justificação, nós temos a esperança, verso 7, segundo a esperança da vida eterna, nós já falamos sobre isso domingo passado, nós recebemos então a esperança. Se Deus fez tudo isso por nós, nós temos esperança na vida eterna, e essa esperança não pode mentir, nós temos a certeza da vida eterna. Amém, queridos? Eu pergunto para você, você tem certeza da sua vida eterna? Quando você passa por isso, você tem certeza. E por fim, verso 8, fiel é esta palavra. E quero que no tocante a essas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Portanto, igreja, agora sejamos cordatos, amém? Não difamemos os outros. Não vamos viver uma vida que estraga, mas que constrói. Não que arranca dos outros, mas que semeia na vida dos outros. Não que prejudica o outro, mas que abençoa o outro. Por quê? Porque nós estávamos inteiramente perdidos nos nossos pecados. E Deus nos alcançou em Cristo Jesus e pelo Espírito Santo. Essa é a motivação. Por que eu faço o bem ao outro? Por que eu devo fazer o bem ao outro? Porque eu era indigno. Mas Deus fez o bem a mim. Se Deus fez o bem a mim, eu devo sempre fazer o bem e afirmar confiadamente. Mas não é fazer declarações de fé. Eu agora sou um crente. Não é meramente assim. É viver assim. Fazer afirmações na prática, na vida. E quando alguém te perguntar, por que você está fazendo bem a outra pessoa? Você é muito bom. Não. Deus foi bom para mim. E Deus é bom para mim. Amém? Feche seus olhos. Quero pedir a você, curve a sua cabeça. Eu quero pedir a você que faça, como Paulo diz aos Coríntios, examinai se estáis na fé ou não. Eu pergunto a você, você já foi transformado? Se você não foi, clame a Deus agora comigo. Eu quero te ajudar a fazer este clamor nessa noite, para que Deus transforme a sua vida. Você não pode fazer, mas Deus pode fazer. E há algo que nesta noite Deus te dá a oportunidade de você fazer, que é clamar a Ele junto comigo agora, por um novo coração, por uma nova vida. Se você não a tem, se você a tem, essa nova vida, clame a Deus para te dar autoridade para praticá-la, para viver por ela cada dia mais. Deus já abriu o seu coração. Então clame ao Senhor para viver segundo o Evangelho e não segundo o mundo. Mas se você ainda não teve o seu coração aberto, se você hoje entende que você ainda está preso nos seus pecados, curve a sua cabeça em oração e ore comigo agora. Eu quero te ajudar nessa oração. E fale no seu íntimo assim, junto comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que só o Senhor pode mudar corações. Eu mesmo já vi que eu não sou capaz de fazer isto. Meus amigos, meus parentes, meus familiares não podem fazer isso. E eu reconheço que é preciso mudar a minha vida. Mas não somente do lado de fora, eu preciso de um coração novo. Eu preciso que o Senhor
plante em mim um novo coração, uma nova vida, uma nova disposição. Eu não tenho vontade, Senhor Jesus, de viver em oração, orando, buscando ao Senhor. Eu não tenho vontade de seguir a Tua palavra, de atender a Tua palavra. Eu ainda estou preso nos meus pecados. Eu penso que a minha vida se resume a tudo isso que eu estou vivendo aqui nesse mundo. A viver, a trabalhar, a conquistar alguma coisa, a sobreviver, a fazer o melhor, a ir em alguma igreja, fazer alguns trabalhos religiosos, fazer alguma coisa boa às pessoas, e a minha vida se resume a isso, mas eu sei que o que eu preciso é de um novo coração. É que o Teu Espírito me lave com lavar regenerador e renovador. Eu preciso de uma nova vida. Eu preciso de um novo coração. E eu sei que o Senhor me trouxe aqui nesta noite para que eu ouvisse esta palavra e que eu cresce nela. Portanto, dá-me vida agora, Senhor. Gera vida neste coração, neste meu coração. Põe a nova vida do Senhor no meu coração. Espírito Santo de Deus, transforma a minha vida. Eis-me aqui. Toma minha vida. Transforma a minha vida. Eu não quero mais ser o mesmo. Eu quero ser inteiramente Teu, à Tua disposição, andar ao Teu lado, confiar em Ti, confiar no Senhor, viver inteiramente na Tua presença. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, lava-me inteiramente. Eu confio agora que o Senhor, pelo amor e pela benignidade do Senhor manifestada, o Senhor vai derramar isso no meu coração nesta noite. Eu creio, e eu assumo, eu tomo posse desta vida, e eu quero viver essa nova vida. Eu quero viver inteiramente essa nova vida, com todo o meu coração. Guia a minha vida, toma-me pela mão, guia-me nesse mundo, para que eu não caia nos enganos de Satanás, nos enganos desse mundo, nos enganos do meu próprio coração, mas seja dirigido pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero pedir aos irmãos que orem comigo também, aqueles que já foram transformados e sabem disso. Vamos orar juntos mais uma vez. Espírito Santo de Deus, muitas vezes nós não temos honrado o Evangelho de Cristo. Nós recuamos, nós rejeitamos a ação do Senhor nas nossas vidas. Nós estamos apelando fácil, nós estamos, Senhor, ainda em muitos dos nossos pecados, nosso coração ainda é vaidoso, em muitas coisas nós temos praticado de forma incorreta. E como aquele que lamenta profundamente na sua alma, nós chegamos agora diante do Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor nos dê força e poder para vencer os nossos pecados. Para que vivamos como igreja do Senhor dignamente, andemos dignamente segundo o Teu Evangelho, não segundo a nossa carne, não segundo os nossos hábitos, os nossos costumes, mas segundo a graça do Senhor para conosco. Ajude-nos a provar isso para o mundo, que a graça do Senhor está em nossa vida, por um novo comportamento, por uma vida que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.